Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server, mais uma vez aí. Bom, dando sequência nos trabalhos aí, nós estamos falando de operadores lógicos, né? Falamos da parte de fundamentação na aula passada, vamos falar agora da aplicação prática. Então, aquele nosso velho ritual, tem a minha pasta LP aqui, onde eu vou abri-la, eu guardo aqui todas as pastas, né, dos códigos que nós vamos fazendo no decorrer aí das aulas. Eu vou criar uma nova pasta, vou chamar essa pasta de 8. Eu vou colocar aqui, ó, operadores traço lógicos. Lembrando que eu não uso acentos aqui, né, nem espaço em branco para não ter nenhum dissabor aí de erro, né? Certo? Feito isso, eu vou abrir aqui, ó, o meu Portugal Studio, né? Legal, fechar aqui as dicas. Vou pedir um novo arquivo e eu vou, ele vai me dar aqui, né, um documento sem título, né? Eu vou salvar esse documento lá na pasta que eu criei agora, lá em LP, operadores lógicos. Eu vou chamar esse arquivo de operador, olha lá, ó, traço E. Eu vou falar aqui do operador lógico E, ou o AND, né? Certo? Vou dar um salvar aqui, certo? Qual que era a ideia lá do código que nós vimos, né? É o convite para o clube, né? Ou para a pessoa poder entrar no clube, né? Então, para a pessoa poder entrar no clube, ela tinha que ter um convite, né? E tinha que ter uma idade maior ou igual a 18, né? Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó, eu vou tirar esse escreva e eu vou começar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, vou pôr aquele cabeçalho, né, ó, que eu sempre coloco aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, operadores, um comentário, né, operadores lógicos, e esse aqui é o operador E. Então eu vou deixar um E ali, né, para marcar que esse é o operador E. Vou colocar aqui, ó, declaração das variáveis, não é isso, certo? Declaração das variáveis, tá? E aqui, ó, eu vou colocar a estrutura de decisão, né, que vai utilizar o operador lógico E. Então eu vou deixar marcado ali como estrutura de decisão, beleza? A declaração das variáveis aqui. Eu vou colocar uma variável do tipo cadeia, né, cadeia de caracteres, e ela vai se chamar convite, e eu vou dizer o valor inicial aqui, ó, é a palavra sim, né? Então, como nós sabemos ali, precisa ser cercado por aspas duplas, né? E eu vou declarar uma nova variável do tipo inteiro, certo? Eu vou nomear ela como idade, né? E nesse caso aqui, a idade que eu vou colocar vai ser 30 anos, beleza? Certo? Vamos por ali, ó, no nosso comentário, ó, estrutura decisão com o uso do operador lógico. Opa, escrevi errado. Deixa eu ver se é o meu teclado. Não, tá certo. Com o uso do operador lógico E. Vou deixar em minúsculo porque ele é usado minúsculo, né? Certo. Então, como nós sabemos, né, a estrutura de decisão ela começa com o comando C, né, no português estruturado, seguido de um par de parênteses, né, onde eu vou ter a minha condição ali, seguido de um par de chaves que vai ser o corpo, né, do meu C. É isso, eu dei 2 enters ali, ó, para espaçar, e eu vou ter um senão também nesse caso, né, certo? Também vai ser ali, ó, senão, né, e um par de chaves sendo o corpo do senão. Eu não vou colocar um senão C, porque eu não vou ter um segundo teste nesse caso, né, tá? Então, qual vai ser o nosso teste aqui? Ó? Vamos fazer primeiro um para dar certo, né? Ou seja, eu tenho o convite para entrar no clube e eu já tenho a idade suficiente, né? Na verdade, isso já está setado nas minhas variáveis ali, tanto em convite igual a sim, quanto em idade igual a 30. Eu só preciso expressar o teste lógico ali, né? Então eu vou colocar assim, ó, convite tem que ser o quê? Igual a sim, né? Então, igual, né? Porque é um operador relacional, como nós já vimos aí em outras aulas, né? E olha lá,
a palavra assim, nesse caso, é uma cadeia, né, de caracteres, cercado por aspas dupla, né? E aí eu vou colocar o operador E, indicando o quê? Ó? O operador lógico E, indicando o quê? Que um novo teste vai ser feito e que esse novo teste deve ser levado em consideração. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que, além do convite ter que ser igual a sim, né? O valor da variável convite tem que ser igual a sim, né? O valor também da variável idade tem que ser o quê? Nesse caso aqui, ó, é maior ou igual a que? A 18, né? Então, se o valor da variável convite for igual a sim e o valor da variável idade for maior ou igual a 18, né? Eu vou colocar aqui uma saída, só para a gente saber que deu certo, vai ser um escreva, né? Eu vou colocar assim, ó, bem-vindo ao clube, ó. Bem-vindo ao clube, certo? E se o convite não for igual a sim, e ou idade não for nem maior nem igual a 18, né? Ou seja, se um ou mais testes aqui retornar false, né? O E retorna false para o C. E quando o C recebe false, ele vai, nesse caso, jogar o tratamento de processamento para o C não é isso? Então eu venho aqui, ó, pego o escrevo ali, colo, né? Só para ganhar tempo, né? E eu vou colocar assim, ó, você não atende os requisitos. Você não atende os requisitos. Certo? Você requisitos. Salvar aqui. Muito bem. Olha lá. Ó. Certo? Se eu executar aqui, vamos fazer o teste, ó. Eu vou rodar aqui, ó. Então, olha lá, ó. Qual é a saída? Bem-vindo ao clube. Por quê? Ele verificou o valor de convite é igual a sim? Né? Ó, eu setei como sim ali, ó. Idade é maior ou igual a 18? É 30, né? Então, deu verdadeiro para o primeiro teste, verdadeiro para o segundo teste. O E recebe verdade, verdade e retorna verdade para o C. E o escreva é executado, né? Eu poderia ainda fazer o seguinte, ó. Eu poderia colocar aqui, ó, não. Eu estou colocando não, mas qualquer palavra que você colocar ali, né, ele vai dar erro, né? Ó. Se eu executar aqui, ó, olha lá, você não atende os requisitos, porque não foi igual assim. Poderia colocar aqui, ó, 15, ó. Agora vai dar false para sim e false para idade maior que 18, ó, certo? Se eu voltar ali, ó, 25, ó, agora eu vou ter verdade para a idade, mas eu continuo tendo falso para o convite. Eu teria que, então, voltar ali para sim, né? E agora, olha lá, bem-vindo ao clube, certo? Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós fizemos aí o nosso trabalho prático, né, para verificar a prova de conceito, como a gente chama, né, para o operador e para o operador E, né? Vamos agora fazer um novo teste aqui para o operador OU, beleza? Então eu vou vir aqui novamente na abinha do Portugal Studio, vou pedir um novo arquivo, né? Vou salvar esse novo arquivo, agora eu vou salvar como operador OU, beleza? Ele salva aqui, vou dar aquela limpada no nosso arquivo aqui, acertar a nossa indentação, né, bonitinho. E aqui, nesse caso, nós vamos ver aquela questão do desconto, né, para entrar ou no cinema, ou no teatro, ou no show, né? Então, para que a pessoa ganhe esse desconto, ela tem que ter uma de duas possíveis condições, ou até mesmo as duas, mas pelo menos uma, né? Ou tem que ser estudante, ou a idade tem que ser maior ou igual a 60 anos, ou ambas, né? Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui o cabeçalho de comentário que nós fizemos, vamos ajustar aqui, para a gente ganhar tempo, e aqui eu vou colocar operadores lógicos, e nesse caso é o OU, não é isso? Certo? Vamos começar aqui, ó, com a declaração das variáveis, né? Ó, declaração das variáveis, né? E eu vou ter também ali, ó, posso até copiar aqui, ó, ganhar tempo, ó, estrutura de decisão com o uso do operador OU, nesse caso, né? Então, quais são as duas possíveis variáveis que eu tenho aqui? Ó? Novamente, bastante simples, né? Porque a ideia aqui ainda não é fazer nada muito complexo. Eu vou criar uma variável do tipo cadeia, que eu vou chamar de situacão, não se usa acento aqui, né? E eu vou passar uma cadeia, que nesse caso eu vou chamar de estudante, beleza? Certo?
vou criar aqui também, ó, uma outra variável do tipo inteiro, certo? E essa outra variável do tipo inteiro, eu vou nomear ela como idade. Nesse caso, a idade que eu passo aqui é 65, que vai ser o valor de anos, né, que a pessoa teria, certo? Bom, feito isso, eu posso pensar aqui no processo de criação da estrutura de decisão, lembrando, nesse caso, com o operador lógico OU. É a mesma ideia do E, né? Eu vou criar uma estrutura C, que vai ter ali ó, o comando C, com um par de parênteses, né? E um par de chaves, né? Então, onde vai ter o meu código, perdão, meus dois testes lógicos, né? E o corpo ali com o par de chaves, né? E eu vou colocar uma estrutura senão aqui, né? Que vai tratar o false, né? Muito bem. Qual é a ideia aqui, então? Né? Eu vou fazer de novo uma estrutura de teste lógico ali com dois testes lógicos, né? E o operador OU no meio, né? Primeiro eu vou testar se a situação é igual a estudante, ó. Então eu vou colocar ali, ó, situacão, que é a variável, né? Ó, situacão é igual, dois iguais, né? Estudante. Ou, não é isso? Ó, o operador lógico, a idade, nesse caso aqui tem que ser maior do que 60, não é maior ou igual, né? É maior do que 60. Então é 61, 62, poderia ser maior ou igual a 61, por exemplo, também, né? Então, a situação sendo igual a estudante ou a idade maior do que 60, um dos dois, eu vou fazer uma saída aqui, ó, que vai ser um escreva, né? E nesse caso eu vou colocar assim, ó, aplicar o desconto ao valor de entrada. Vamos deixar assim. E se não for, né, não é nem situação estudante e nem a idade é maior do que 60, falhou os dois, né? Eu posso fazer um escreva aqui, copiei, ó, em cima, né, e vou colocar ali, ó, não aplicar o desconto de valor de entrada. Vou dar um Ctrl S para salvar. Poderia clicar aqui no pendrivezinho, né? Se a gente olhar aqui, ó, rodando, né? Ó, se eu rodar, a saída vai ser aplicar desconto ao valor da entrada. Por quê? A situação é estudante e a idade, nesse caso, também é maior do que 60. Ó. Vou dar um Enter aqui. Ó. Olha lá, ó. Aplicar o desconto ao valor de entrada, certo? E se eu trocasse a idade aqui, ó, não é mais 65, é 50 agora. Olha lá, ó. Observa, continua dando verdadeiro para o teste situação estudante, mas idade já não dá mais verdadeiro, porque a idade já não é mais maior do que 60. 50 não é maior do que 60, né? Mas como uma das duas deu verdadeiro, ele vai continuar aplicando o desconto. Ó. Olha lá, aplicar o desconto ao valor. Se eu trocar aqui, ó, não é mais estudante, agora é programador, beleza? Vou até deixar maiúsculo ali, ó. Não é mais um estudante, é um programador agora. Olha lá, ó, não aplicar o desconto ao valor de entrada. Por quê? Deu falso para a situação não é igual ao estudante, agora é programador. E a idade também não é maior do que 60, ela é menor, né? Ela é 50, tá? Então, dessa forma, falso e falso, né? O OU retorna falso para o C, obrigatoriamente ele vai executar o que tiver dentro do senão, beleza? Certo? Deu para a gente ter uma ideia aí de como que funciona o operador lógico e o operador lógico OU. Eu poderia colocar um terceiro? Poderia. Eu posso colocar um quarto, um quinto, desde que eu coloque o quê? Ou o próximo teste, ou o próximo teste. Cristiano, eu posso misturar ou com E? Pode misturar ou com E, né? Só que aí, novamente, né? Você aumenta o grau de complexidade. Por enquanto, vamos ficar aqui, tá? Eu vou fazer mais uma abordagem na nossa próxima aula, que são as estruturas de seleção, que é uma alternativa ao C, né? Porém dentro de um caso específico, tá? E feito isso, nós vamos voltar lá para aquele nosso problema da calculadora, beleza? É isso aí, galera. Valeu, obrigado mais uma vez aí, até a próxima!